Queridos e prezados irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus em vossos corações. Eu quero ler, para introduzir esse vídeo aqui, 2 textos. O primeiro se encontra em Êxodo, capítulo 34, verso 28. Se você tem a sua Bíblia aí, abra e leia comigo. Êxodo 34, verso 28. E Moisés esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Sobre o que mesmo Moisés está tratando aqui? Em Êxodo 34, 28. Sobre o fato deles ter estado, como diz o próprio texto aqui, 40 dias e 40 noites, no monte em comunhão com Deus, não comeu nem bebeu, e ali ele recebeu, nessa ocasião, as tábuas contendo os 10 mandamentos. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Então, esta aliança, essa primeira aliança, que é a aliança do Horebe, a aliança do Sinai, a aliança que Deus fez com aquele povo que ele tirou do Egito, povo de Israel. Deus não fez essa aliança com nenhuma outra nação. Deus proclamou, instituiu, Deus fez, Deus determinou, concretizou esta aliança com o povo que ele tirou da escravidão egípcia, o povo de Israel. E os 10 mandamentos eram os mandamentos matrizes, digamos, desta aliança que ele estava firmando com o seu povo que ele tirou lá do cativeiro egípcio. Escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras, ou os 10 mandamentos. Certo? Vamos ver como é que Paulo chama, como é que ele caracteriza esta aliança. Olha só, 2 aos Coríntios, capítulo 3, leia comigo. 2 aos Coríntios 3, do verso 3 até deixa eu ver aqui. Vamos ler até o verso 7. Se for necessário, a gente continua a leitura. 2 aos Coríntios 3, de 3 a 7. Vocês manifestam que são carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Paulo está falando, considerando os coríntios, por quem ele desenvolveu um ministério profícuo, né? Tirando-os das trevas, através da pregação do Evangelho, a revelação de Jesus. Paulo então considera os coríntios como cartas vivas, não escritas com tinta em tábuas de pedra, mas, como ele mesmo diz aqui, com o Espírito do Deus vivo nas tábuas dos corações. Era desse modo que ele enxergava os coríntios. Evidentemente, ele está metaforizando essa questão aqui, né? Cartas vivas. Assim Paulo considerava os coríntios. Verso 4. E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Olha, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, olha só como ele encara aquela velha aliança.
E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo, verso 8, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Verso 9, porque se o ministério da condenação, olha, ministério da morte, ministério da condenação, porque se o ministério da condenação teve glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Então, como é que Paulo considera, como é que ele caracteriza aquela aliança que Deus firmou com um povo que ele libertou do cativeiro egípcio, dando-lhe as tábuas contendo os 10 mandamentos? Como é que Paulo chamou aquela aliança? Como é que ele a caracterizou? De 2 modos. Primeiro, ministério da morte, no verso 7, e ministério da condenação, no verso 9. Ministério da morte e ministério da condenação. Veja, é interessante isso. Então quer dizer que, para Paulo, o fato de Deus ter promulgado uma aliança com o povo e ter baseado essa aliança nas leis cravadas em tábuas de pedra, significava o quê? Morte e condenação. É por isso que o próprio Paulo vai dizer em Colossenses, nós não vamos ler porque nós já lemos muito esse texto, se você quiser ler, você lê depois, Colossenses no capítulo 2, ele crava esse escrito de dívida que consistia de ordenanças lá na cruz. Ele crava tudo isso na cruz. É porque Jesus odiava a vontade preceptiva de Deus manifesta nos mandamentos? Não, é porque esses mandamentos que estavam em tábuas de pedra e subsequentemente no livro da lei, que permanecia ali ao lado da arca, esse ministério, ele representava o quê? Condenação e morte. Condenação e morte. É por isso que Paulo diz aqui, como no texto que nós lemos, que Deus nos chamou para sermos ministros de uma nova aliança baseada não em mandamentos escritos em tábuas de pedra, mas baseados no que mesmo? Baseados no que mesmo? O qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. A nova aliança está baseada não nos mandamentos, não em leis gravadas em tábuas de pedra. Porque essa mesma letra gravada em tábuas de pedra nos mata, nos condena e nos mata. Agora, o que está valendo, o que está em vigor, não são as leis contidas em tábuas de pedra que nos condena e nos mata. O que está valendo agora é o ministério do Espírito, que habita em nós. É por isso que o escritor de Hebreus, capítulo 8, vai dizer o seguinte, capítulo 8, verso 6 em diante, Hebreus, mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança, lembram-se que nós lemos em Êxodo 34, 28, baseada em quê? Nas 10 palavras escritas em tábuas de pedra, os 10 mandamentos. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado um lugar para uma segunda aliança. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor,
Firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não dei atenção a eles, diz o Senhor. Verso 10. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Olha só isso aqui. Imprimirei as minhas leis na mente deles, e as inscreverei sobre o seu coração. E eu serei seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. 13. Quando ele diz nova aliança, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Primeira aliança. A primeira aliança perdeu o seu valor. Quando mesmo? Quando a primeira aliança perdeu o seu valor? Quando o nosso Salvador e Senhor morreu na cruz. Ele morre na cruz e crava aquele escrito de dívida que constava de ordenanças, que não é outra coisa senão essa lei, essas leis que nos condenava e nos matava. Então veja, quando Jesus crava esse escrito de dívida que constava de ordenanças na cruz, ele está cravando na cruz, veja só, a nossa condenação e a nossa morte. E agora, nós estamos livres para viver de forma libertina, para fazer o que quisermos? Não, porque o Espírito Santo habita em nós. Estamos sob a égide da nova aliança, que é a aliança do Espírito. E o Espírito gravou em nossas mentes e corações a vontade preceptiva de Deus, manifesta em suas leis. Não há mais condenação e morte, por que não? É porque eu sou perfeitinho? Não. É porque o Espírito vivifica. O Espírito vivifica. O Espírito não me mata. Ele faz-me vivificar. Veja, por conta da habitação do Espírito em mim, eu tenho na constituição do meu ser agora a vontade preceptiva de Deus, manifesta nos seus mandamentos dentro de mim. Veja, esse é o sentido. Esse é o sentido da lei ter sido cravada na cruz. Daquela velha aliança ter sido cravada na cruz. Não é porque a lei deixou de existir. Não é porque agora nós estamos livres para sermos libertinos. Não. Mas é porque agora o Espírito domina sobre mim. Agora, por que eu ainda caio então? Por que eu ainda peco aqui e acolá? Porque nós ainda estamos vivendo numa carne pecaminosa, num corpo carnal pecaminoso. E este corpo carnal, ele está digladiando com a nossa natureza espiritual. É sobre este conflito que Paulo fala no capítulo 7 de Romanos. E fala também aos Gálatas no capítulo 5. É carne contra espírito, espírito contra carne. Há um conflito dentro de nós. Há uma tensão dentro de nós. Essa tensão só existe porque nós fomos regenerados. Ou seja, nascemos de novo. Aquele velho homem morreu. O velho homem morreu. Assim como morreu a velha aliança. Não é isso que Paulo diz? Fomos crucificados com Cristo. Estou crucificado com Cristo. Todos nós morremos
com Cristo na cruz. Nós que cremos em Jesus, morremos com Ele, fomos sepultados com Ele, mas ressuscitamos com Ele. Esse é o sentido maior da nova aliança, certo? Veja, vamos nos voltar para Romanos capítulo 7. Vamos lá em Romanos capítulo 7. Paulo faz uma comparação interessante aqui, né? Ele faz uma analogia entre a lei e o casamento entre o homem e a mulher. Romanos 7, a partir do verso 1. Ou vocês não sabem, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, ou seja, ele estava falando especificamente aqui para os judeus, né? Que a lei tem domínio sobre uma pessoa apenas enquanto ela está viva? Verso 2. Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei a seu marido. Entenda, leia-se aqui, de forma metaforizada aqui, marido, lei, tá? Faça uma equivalência aqui. Marido, lei, tá? Só para você entender as lições que Paulo quer nos transmitir através dessa analogia aqui do casamento, certo? Vamos lá, por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei a seu marido, enquanto ele vive. Mas se o marido morrer, ela ficará livre da lei conjugal. Morreu o marido, morreu a lei, mulher está livre. Verso 3. De modo que será considerada adúltera se enquanto o marido estiver vivo, enquanto a lei estiver valendo, viva, né? Se ela se unir a um outro homem, ela será considerada adúltera, né? De modo que será considerada adulta se enquanto o marido estiver vivo, ela se unir com outro homem. Mas, olha, se o marido morrer, leia-se lei, se a lei morrer, ela estará livre da lei, lógico. A lei morreu, ela está livre da lei. E não será adúltera se casar com outro homem. Que outro homem seria esse aqui? Coloquemos nessa analogia aqui do outro homem, Jesus. Nós somos a igreja de Cristo, a noiva de Cristo. E agora nós nos casamos com Cristo. Porque a lei, que era o nosso antigo marido, morreu. Olha só o verso 4. Assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei. Veja o que Paulo está falando. Está falando para cristãos, judeus. É óbvio que ele também fala aqui no livro de Romanos para gentios convertidos, mas ele também ele gasta um bom tempo da carta aos Romanos falando especificamente para cristãos judeus. Aqui no capítulo 7 especificamente ele está falando para cristãos judeus. Então ele diz, assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei. Veja, vocês morreram para a lei. O que significa isso? A lei não tem mais como condenar vocês. Não tem mais como condenar vocês. Mas por que mesmo? Por meio do corpo de Cristo, para que pertençam a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Veja, morremos para a lei. E agora nós pertencemos a um outro marido. E esse marido é aquele que ressuscitou dos mortos. A lei não tem mais o poder de nos condenar. A minha pessoa não pode ser condenada mais por essa lei. Não pode. Porque agora eu pertenço a um outro marido. Enquanto noiva, enquanto igreja, eu pertenço a um outro marido. Eu pertenço àquele que ressuscitou dentre os mortos. Mas ele
ressuscitou dentre os mortos e nós com ele, para quê? Para que vivamos de modo despreocupado, libertino, ou... Não, é para que nós frutifiquemos para Deus. Há uma mensagem muito profunda aqui também nessa questão do frutificar para Deus, né? Ou seja, todo cristão de verdade, ele vai praticar obras da fé. A verdadeira fé sempre vem acompanhada de obras. A verdadeira fé sempre vem acompanhada de obras. São os frutos da fé, certo? Não são obras da lei, são frutos da fé. Obras feitas em amor. Verso 5. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Quer dizer que antes de pertencermos a esse novo marido que ressuscitou, Cristo, nós estávamos o quê? Vivendo segundo a carne e frutificando para o quê? Para a morte. Porque a lei despertava em nós, em nossos membros, paixões pecaminosas, por incrível que pareça. Quando você está na carne, vivendo na carne, a lei ela não tem o poder de fazer você se santificar. A lei não tem esse poder de produzir santificação em você enquanto você está na carne. Ela não tem. Pelo contrário, ela desperta em você um desejo de frutificar para a morte, ou seja, um desejo de desobedecê-la. Deixa eu dar um pequeno exemplo que serve para que você entenda isso, esse paradoxo aqui. Em muitos gramados, em muitos jardins, tem uma plaquinha ali. Não pise na grama. Não pise na grama. Mas o que é que vem à sua mente imediatamente após você tomar conhecimento desta placa advertindo você a não pisar na grama? O que a sua carne tem vontade de fazer? Não é pisar na grama? É pisar na grama. É pisar na grama. A sua carne, ela sente um desejo, né? Uma compulsão para a desobediência. A placa está dizendo não pise na grama, mas a sua carne, ela quer pisar na grama, especialmente depois que lhe foi dito não pise na grama. Não jogue pedra no vidro. Não jogue pedra no vidro. O que a sua carne tem vontade de fazer? De pegar uma pedra e pá! Jogar no vidro. Veja, eu estou dando pequenos exemplos bem simples, para que você entenda o poder compulsório que a lei exerce sobre a carne pecaminosa. Ela não exerce um poder santificador na carne. Pelo contrário, ela estimula a carne a desobedecê-la. Isso é um paradoxo espiritual. É sobre isso que Paulo está falando aqui no verso 5. Aí o verso 6 ele diz, agora porém, ou seja, agora porém, por que agora porém? Porque ele está agora tratando com cristãos judeus convertidos, né? Cristãos judeus, que conheceram Jesus, que se casaram com Jesus, aquele que ressuscitou dos mortos, né? Agora porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo a que estávamos sujeitos. Estamos livres da condenação da lei. É isso que Paulo está tentando dizer. Porque morremos para aquilo a que estávamos sujeitos. Para que sirvamos de maneira nova, não segundo... de maneira nova, segundo o Espírito, e não da maneira antiga, segundo a letra. Veja.
Morremos para a lei. Quando nos casamos com Cristo, através da fé e do batismo, morremos para a lei. Porque agora nós temos um marido, que é Cristo, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Nós estamos presos a Ele. É através do corpo de Cristo, como diz Paulo aqui, anteriormente, que nós morremos para a lei. Isso significa que nós devamos e possamos agora viver de forma libertina? Mais uma vez, não! Significa que a lei não tem mais o poder de nos condenar e nos matar, porque nós morremos para ela. Nós casamos com um novo marido, que é Cristo. Estão entendendo onde Paulo quer chegar? E agora, nós somos motivados a viver segundo o Espírito e não da maneira antiga segundo a letra. Vivemos segundo o Espírito. O Espírito de Deus não habita em você? O Espírito de Deus não habita em mim? Pelo fato de eu crer verdadeiramente em Jesus como meu Salvador e Senhor? Habita. O Espírito Santo está em mim. Eu tenho que viver segundo o Espírito. E não agora prestando atenção mais em letra da lei, contida nas tábuas ou no livro. Porque essa letra da lei, nas tábuas ou no livro, elas me condenavam e me matavam. Mas eu morri para ela. Eu morri para ela. Ela não me condena mais. Enquanto nova criatura que eu sou, ela não me condena mais. Verso 7. Olha só como Paulo é coerente demais. Que diremos então? Que a lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei. Porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito não cobice. Veja, a lei não é o problema. O problema sou eu. É você. Nós somos o problema. O problema não é tanto a lei, o problema somos nós. Que não temos a capacidade natural de vivermos subservientes a essa lei. Nós não nos submetemos a ela, a nossa carne não se submete a ela. O problema somos nós, a lei não é o problema somos nós. Estão entendendo? Mas eu não conheceria o pecado a não ser por meio da lei. Porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito não cobice. Paulo está citando aqui um dos mandamentos, se não o mandamento mais desrespeitado da face da terra, que é o não cobiçarás. É nesse mandamento, é nessa lei que reside o nosso maior problema, porque todos os demais pecados são decorrentes desse mandamento, da transgressão deste mandamento, ou desta lei. Só que eu não saberia o que é pecado se a lei não dissesse, olha, não cobice. Não cobice. Não cobice. Você não pode desejar aquilo que não lhe pertence. Se eu não tivesse conhecimento disso, de que a lei diz, olha, não cobice, eu poderia muito bem desejar, e veja bem, não é só desejar não, eu poderia partir para a ação efetiva de possuir aquilo que não me pertence, e isto não me seria errado porque eu não conhecia a lei não cobice. Eu não tenho conhecimento dessa lei. Então, se eu não tenho conhecimento dessa lei, eu vou desejar o que não me pertence e não vou ficar só no desejo. Eu vou partir para a ação de obter aquilo que não me pertence. E isto não me será errado porque eu não conheço esta lei. Eu não conhecia esta lei. Estão entendendo onde Paulo quer chegar aqui? O problema é com a lei? Não, o problema sou eu. O problema sou eu. A lei não é o pecado. O pecado reside em mim, é em você. Ele vai dizer isso lá na frente, nós vamos ler agora mesmo. Então vamos lá, vamos continuar com a nossa reflexão. Verso 8.
Mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de cobiça, porque sem lei o pecado está morto. Não acabei de dizer isso aqui agora? Por incrível que pareça, quando nós estamos na carne, ou estávamos na carne, vamos colocar as coisas desse modo, a lei, quando você tem aquele conhecimento superficial da lei, eu dei aqueles 2 exemplos bem bobinhos, mas para você entender num sentido maior, né? A importância e a gravidade de algo maior. Quando nós estávamos na carne e nós tínhamos a noção de que, olha, é proibido adulterar. Você é casado, é proibido você ter relações com a pessoa de fora do seu casamento. Se você é mulher, com um homem de fora do seu casamento. Se você é homem, com a mulher de fora do seu casamento. É proibido você ter relações sexuais com outra pessoa, se você é casado. É proibido isso. Mas, veja, quando você estava na carne, você toma conhecimento de que isto, segundo a lei de Deus, é pecado. Quando você toma esse conhecimento dessa lei, e você está na carne, de algum modo, o fato de você saber que isto é pecado vai paradoxalmente motivar você a agir contra esse mandamento, porque você está na carne. Esse mandamento é de Deus. Você odeia Deus, você não tem vontade de se submeter a Ele, porque você está na carne, você está preso à vontade do diabo, você é inimigo de Deus na carne. Então, paradoxalmente, os mandamentos de Deus, eles produzem uma motivação diabólica para quem está na carne, de transgredi-los. A lei, então, motiva você a pecar mais. Olha só como é interessante isso. Olha só como isso é interessante. A lei, então, não carrega em si mesma um poder, uma capacidade de santificar você. Pelo contrário, ela carrega em si mesma, caso você seja uma pessoa carnal, a motivação para transgredi-la e transgredi-la cada vez mais, e cada vez mais, e cada vez mais. Porque você não está submisso a ela. Você está na carne. É isso que Paulo está dizendo aqui. Mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de cobiça. Aí eu já começo a olhar para a mulher do meu próximo, que não me pertence, e já quero não só desejá-la, mas eu parto para a ação efetiva de possuí-la. Ou então, no caso das mulheres, você passa a olhar para um homem que não te pertence, e você não passa somente a desejá-lo, mas parte para a ação efetiva de possuí-lo. Coisa que você não deveria fazer, mas é isto que fazem as pessoas carnais que tomam conhecimento da lei, do mandamento. É isso que Paulo está falando aqui, que a lei provoca em pessoas carnais. Desejo de pecar mais. Desejo de pecar mais. Porque sem lei o pecado está morto. Ou seja, numa pessoa carnal, pecado está morto. Ele não tem consciência, né, dessa questão de pecado. Ele não tem consciência. Ele não tem consciência de que o pecado é agressivo a Deus. Né, de que o pecado te torna inimigo de Deus. Você já é inimigo de Deus, mas inconscientemente. Você não tem essa consciência de que o pecado é mal. Pelo contrário, você vai ver o pecado como algo bom para você, algo que você deseja, seus olhos desejam, então você agora tem que possuir, porque você desejou, enquanto na carne, né? Verso 9. Houve um tempo em que sem a lei eu vivia. Veja, Paulo falando acerca de si mesmo. Como é que Paulo, um fariseu, hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, poderia dizer isso acerca de si mesmo? Houve um tempo em que sem a lei eu vivia, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. Significa que ele vivia uma vida como um gentio que não tinha lei? Era isso que ele estava querendo dizer? Claro que não, porque senão eu estaria se contradizendo. O que Paulo está tentando dizer aqui é que houve um tempo quando ele não era uma pessoa convertida, ele não era uma pessoa regenerada, não havia sido ainda alcançado pelo Espírito Santo, pelo próprio Cristo, né, que o regenerou.
É nesse aspecto que Paulo está falando. Houve um tempo em que sem a lei eu vivia. Ou seja, ele não tinha a consciência espiritual de que ele estava vivendo em desagrado a Deus, vivendo numa condição de desagrado a Deus, numa condição de desobediência à vontade de Deus. É nesse aspecto que ele está falando. Mas aí ele diz mais, olha, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. Mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. É o que acontece em se tratando de pessoas regeneradas, com todos nós que passamos pela regeneração, pelo novo nascimento produzido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo primeiro tem que nos convencer do pecado. E ele vem com a lei, mostra que nós somos pecadores. Nesse instante nós morremos. Nesse instante nós morremos. Nós adquirimos a consciência espiritual, porque o Espírito Santo agora atua em nós, nos convencendo do pecado, da justiça de Deus e do juízo de Deus. Então agora nós recebemos a luz de que nós somos pecadores. Estamos fora da vontade de Deus. Estamos desagradando a Deus com a nossa vida. Ainda que seja uma vida religiosa, como era a vida de Paulo, uma vida de um religioso. Mas ele diz, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. Olha, veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. Esse é o processo. Você toma conhecimento do mandamento. Esse mandamento que é espiritual, é um mandamento que vem de Deus. Você então percebe que você está em pecado, está numa condição de pecado, você não pertence a Deus, muito embora você seja religioso, você está em pecado, e em pecado o Espírito Santo, ele te revela o seguinte: você está condenado nessa condição, está condenado, você está morto, certo? É isso que Paulo está tentando dizer. Aí ele diz mais aqui no verso 10, e verifiquei que o mandamento que me havia sido dado para a vida, esse se tornou mandamento para a morte. Paulo, enquanto judeu, pensava que o mandamento, ele está falando de um modo generalizado aqui, né? O mandamento, aquele código moral que ele pensava obedecer de forma integral, de forma perfeita, né? Esta subserviência a estes mandamentos contidos nas tábuas e no livro da lei, pensava Paulo ser aquilo que produziria vida nele. Vejam como a religiosidade em si mesma não é nada. A religiosidade sem o Espírito Santo, sem Cristo em nós, não é nada. Ela não produz nenhum tipo de vida real. E Paulo então diz, e verifiquei que o mandamento que me havia sido dado para a vida, esse se tornou mandamento para a morte. Porque o Espírito Santo veio até ele, mostrou a sua real condição, mostrou a ele que ele, de acordo com aqueles preceitos que ele julgava obedecer, ele estava condenado. Em Adão todos morrem. Estava condenado, estava morto. É isso que ele está dizendo. Verso 11. Porque o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, me enganou e por meio do mandamento me matou. Olha só como é interessante esse processo, né? Esta relação do ser carnal com o mandamento, quando essa consciência de mandamento, ela é despertada pelo trabalho persuasivo e convincente do Espírito Santo sobre você. Então, o primeiro resultado é a morte do velho homem. Esse velho homem morre. Ele tem que morrer necessariamente para que um novo homem nasça. Ora, regeneração tem esse sentido, a morte do velho homem e o nascimento do novo homem, da nova criatura em Cristo. Aí, verso 12,
Ele diz assim, ou seja, porque o mandamento, a lei, né, produziu essa morte espiritual nele. E é evidente que ele está falando de um processo, de um trabalho espiritual, né? É a obra do Espírito isso aqui. Isso aqui não tem nada a ver com ser carnal, que por si mesmo tem um encontro com a lei e por si mesmo decide que ele está morto, Não. Sem a presença do Espírito Santo, nada disso acontece. Isso é um trabalho produzido pelo Espírito Santo no ser a quem ele veio salvar. Então ele diz assim, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Perceba que as características da lei, ou seja, os adjetivos que ele se utiliza para a lei são todos adjetivos devidos a Deus. A lei é santa, porque ela é proveniente de um Deus santo. Aí ele diz mais, o mandamento é santo, porque é oriundo, proveniente de um Deus santo. Justo, porque é proveniente de um Deus justo. E bom, porque é proveniente de um Deus essencialmente bom. Ele é o sumo bem. Então a lei, paradoxalmente, ela tem essa função santa, justa e boa, porque ela é proveniente de um Deus santo, justo e bom, que quando te alcança, através da obra do Espírito Santo, te alcança com este propósito de matar o velho homem, mas trazer à vida um novo homem. Daí a lei ser santa, justa e boa. E Paulo continua no verso 13. Então aquilo que é bom se tornou morte para mim? De modo nenhum, pelo contrário, o pecado, para mostrar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, que é a lei, né? Causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento o pecado mostrasse toda a sua força de pecado. Veja que há aqui uma relação entre a lei, pecado e a minha consciência de pecado e aquilo que o pecado produz e tem que produzir necessariamente em mim enquanto ser humano. É a morte, é a condenação. Mas na pessoa em quem o Espírito Santo está agindo, está produzindo, né, esse tipo de dialética espiritual, né, é a tese com a antítese e uma síntese. Isso produz bem, produz o bem, paradoxalmente produzirá o bem. Né? O pecado tem que se mostrar como verdadeiramente ele é mau, ele produz a minha morte eterna, a minha condenação eterna. E quando é que eu obtenho esta consciência? Quando o Espírito Santo atua em mim, através da quê? Da revelação da lei. Estou morto, estou perdido. Sem Jesus, estou perdido. Né? Verso 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Paulo está falando aqui no verso 14, enquanto um ser carnal que ele foi. É um retrato de todos os seres na condição carnal. Ah, é? Que retrato é? Sabemos que a lei é espiritual. A lei é produto do Espírito, ela é proveniente do Espírito, ela é santa, justa e boa, porque ela é proveniente do Senhor, do Espírito, de Deus. Por isso ela é espiritual. Mas eu, contudo, sou carnal. Quando eu chego a esse mundo, eu chego na condição de carne, vendido à escravidão do pecado. Paulo está se colocando aqui naquela época em que nessa condição ele estava, na condição de carnal e vendido à escravidão do pecado. Aí ele diz mais no verso 15, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Quem está falando aqui é um homem já regenerado. É um homem já regenerado. É um homem que agora enfrenta um conflito. E agora ele vai tratar de descrever por que e como esse conflito se processa
não só nele, bem como em todos os homens e mulheres regenerados pela ação poderosa do Espírito Santo. Ele diz, olha, não compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro. Ou seja, aquilo que eu prefiro enquanto homem ou mulher de Deus, eu não estou fazendo. Eu acabo fazendo o que detesto enquanto homem ou mulher de Deus. Eu acabo fazendo o que detesto. Percebam o conflito. Percebam a tensão. Verso 16. Ora, se faço o que não quero, não se esqueçam, ele está falando enquanto homem de Deus, tá? Se faço o que não quero, enquanto homem de Deus, consinto ou concordo com a lei que é boa. Como concorda com a lei que é boa, se ele faz o que ele não quer? Porque a lei vai condenar a sua ação. A lei vai condenar a sua ação. Vai mostrar como a sua ação é prejudicial, é negativa. Moralmente falando, espiritualmente falando. É nesse ponto que quando ele fazia o que ele não queria, ou seja, pecava, ele concordava com a lei. Ele concordava com a lei. Mas ele só pode concordar com a lei agora porque ele é uma pessoa regenerada. Ele é uma nova criatura em Cristo. Nova criatura produzida pela ação do Espírito Santo. E agora, nessa condição, ele tem que concordar com a lei que condena a sua ação pecaminosa. Quando ele fazia o que ele não queria, era pecado. Só que aí ele vem e revela algo que é chocante e ao mesmo tempo maravilhoso. No verso 17, olha só. Neste caso, quando ele fazia o que ele não queria enquanto homem de Deus, neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Ah, agora estou começando a entender. Quer dizer que nós, enquanto novas criaturas que somos, verdadeiramente regenerados em Cristo, por obra do Espírito Santo, quando nós agimos não de conformidade com a lei, com a vontade preceptiva de Deus, quem está fazendo isso? Não somos nós a nova criatura. Não somos nós o homem regenerado. É o pecado que habita em nós. Paulo está dando uma desculpinha barata para poder continuar pecando? Não. Ele está simplesmente retratando uma realidade universal na vida de todos os regenerados, verdadeiramente regenerados por Deus, pela obra do Espírito Santo. Olha só, vou ler de novo, hein? Verso 17. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Não sou eu que estou pecando contra a minha própria vontade, é o pecado. É o pecado que habita em mim que está fazendo isso. Olha o verso 18. Por que ele faz isso? Olha o verso 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Na minha carne não habita bem nenhum. Enquanto filho de Deus, que sou agora, nova criatura, um ser regenerado pelo Espírito Santo de Deus, eu tenho o desejo. O meu desejo é só de obedecer a Deus. Mas a minha carne, veja, a minha carne não tem esse desejo. O desejo da minha carne é contrário ao desejo do meu espírito, do meu ser regenerado. Estão entendendo isso? Aqui na minha carne não habita bem nenhum. É na carne dele, não é no novo ser. Não é na nova criatura que ele agora é. É na sua carne, velha natureza, que não habita bem nenhum. Entendam isso, meus irmãos. Aí ele entra no verso 19 e diz, olha, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Por que isso? Por conta da sua carne. Por conta da sua carne. Ele não conseguia ser perfeito na prática. Na prática, é o que ele está falando. Nenhum cristão consegue ser perfeito na prática. Por que não? Porque nós, ainda que sejamos cristãos verdadeiros, ainda que creiamos verdadeiramente em Jesus, ainda que tenhamos sido produto da obra do Espírito Santo em nós, nós não conseguimos viver de modo perfeito, porque nós ainda habitamos um corpo carnal no qual não há bem nenhum e que faz com que você peque.
É isso que Paulo está tentando dizer. Verso 20. Mas se eu faço o que não quero, enquanto homem de Deus, já não sou eu quem o faço. De novo ele reforça. Mas se eu faço o que eu não quero enquanto homem de Deus, não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Estão entendendo, meus irmãos? A diferença que faz você entender esse texto de Paulo, entender corretamente, não entender conforme muitos pastores das diversas denominações, e aí eu incluo até as reformadas, não tem liberdade para poder pregar corretamente sobre esse texto aqui, porque eles correm um sério risco de, ao pregarem corretamente o que o texto quer dizer, eles correm o risco de serem confundidos, mal interpretados, ao ponto da congregação depois dizer para, olha, o nosso pastor está dizendo que quando a gente peca, não somos nós que estamos pecando, mas é a nossa carne, então, né? Então, está desculpado, nosso pecado está desculpado. Veja, meus queridos, esse texto é um dos textos mais delicados da palavra de Deus, justamente por conta disso. O que Paulo não está oferecendo aqui é um pretexto para pecarmos, não. Paulo está radiografando a realidade de todo filho de Deus. A realidade de todos nós que somos verdadeiramente filhos de Deus. É isso que ele está fazendo. E nós precisamos prestar atenção ao que a palavra está dizendo. Certo? Então ele está dizendo, verso 20, mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Isso não é um pretexto. Isso não é uma desculpa para pecar. Verso 21, assim encontro esta lei. Quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Olha, é a lei do pecado. É a lei da natureza carnal. Eu, enquanto homem de Deus, eu quero fazer o bem. Aí quando eu quero fazer o bem, encontro essa lei. O mal reside em mim. Verso 22. Porque segundo o homem interior, que homem interior é esse ao qual ele se refere? É uma nova criatura. É o novo homem, é a nova mulher em Cristo. Esse novo ser, esse ser regenerado pelo Espírito Santo. Esse é o homem interior. Aí ele diz, então, verso 22, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Eu tenho prazer na lei de Deus porque eu sou nova criatura, eu sou um ser regenerado. A lei de Deus está em conformidade agora comigo mesmo. Eu estou em conformidade com a lei de Deus porque eu estou em conformidade com a vontade, essa vontade preceptiva de Deus. A vontade de Deus agora não me é estranha, não me é ruim, não se me chega enquanto vontade má. Pelo contrário, eu estou de acordo com ela. Os meus pensamentos estão de conformidade com os pensamentos de Deus. Então, segundo esse homem, esse novo homem, essa nova criatura que eu sou, eu tenho prazer nessa lei de Deus. É o que está dito aqui no verso 22. Mas olha o verso 23. Mas vejo nos meus membros, olha, membros, outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Então há aqui uma dicotomia. Eu sou um ser dicotomizado. Ao mesmo tempo em que eu sou uma nova criatura, segundo a mente, o homem interior, nova criatura, novo homem, regenerado pelo Espírito Santo de Deus, mas nos meus membros não habita bem nenhum. O pecado está enraizado nos meus membros, nesse corpo aqui, ó, nos membros. A minha mente está em conflito com o meu corpo, com a minha carne, com os meus membros. É isso que ele está dizendo aqui no verso 23. Guerra. É uma guerra, meu irmão. Guerra que há em você. Mas essa guerra só existe em você porque você foi produto da ação poderosa e maravilhosa do Espírito Santo em você, que gerou em vocês o ser nova criatura, novo homem, uma nova mulher em Cristo. Então agora a guerra.
Aí ele vem no verso 24 e diz aqui, olha, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará desse corpo mortal, esse corpo de morte? Quem me livrará desse corpo que me causa muito sofrimento, muita dor? Quem me livrará desse corpo? Quem? É uma pergunta retórica, obviamente. Ele quer fazer você entender que há uma guerra agora. Há uma guerra. Graças à ação poderosa do Espírito Santo em nós, há esta guerra. Esta guerra não existe num ser carnal. O ser carnal não possui essa guerra. Somente num ser que é produto da ação do Espírito Santo de Deus é que há essa guerra. Olha o verso 24. Aliás, verso 25. Ele pergunta, né? Quem me livrará do corpo desta morte? Olha o verso 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus. Olha, com a minha mente, eu sou escravo, estou submisso, eu sou servo, eu agora sou subserviente, com a minha mente, a lei de Deus. Com a minha mente, eu sou novo homem aqui, ó, novo homem. Você, nova mulher. Você é escravo da lei de Deus agora. Vontade preceptiva de Deus expressa na lei, na sua lei. Você está de acordo com Deus. Está de acordo com a sua lei. Na sua mente. Lembra-se da nova aliança? Inscreverei as minhas leis na sua mente e nos seus corações. Lembra-se disso? Nova aliança. Você vive agora sob a égide da nova aliança aqui, ó. Aqui. Não aqui. Não aqui. Mas aqui. Veja o que ele diz. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus. Mas, segundo a carne, segundo essa carne aqui, sou escravo de qual lei? Do pecado. Do pecado. Segundo essa carne, sou escravo de qual lei? Do pecado. Compreendeu? Entendeu agora a razão desse conflito que existe em mim e em você todo santo dia? Entendeu? Você entendeu por que há um conflito em você? Você entendeu por que você está em guerra com você mesmo? Entendeu? Levante as mãos para o céu, dê glórias a Deus, porque se existe esse conflito em você, é porque você é nova criatura. Nova criatura, novo homem e nova mulher em Cristo. O Espírito Santo produziu em você um novo ser. E é por isso que existe essa guerra entre a sua mente, na qual o Espírito inscreveu as leis de Deus, na qual ou nas quais você sente prazer agora. Você sente prazer, elas estão aqui dentro de você. Dentro do seu ser espiritual, do seu homem interior, da sua nova criatura. Mas o seu corpo não está nem aí para isso. O seu corpo, ele obedece à lei do pecado. O seu corpo, a sua carne, na qual não habita bem nenhum, só quer pecar e só quer fazer você, filho de Deus, pecar. E quando você peca, não é você, filho de Deus, que está pecando, é a sua carne. Entendeu, meu irmão? Espero que sim. A questão agora é que em Romanos capítulo 8, verso 1, o que ele diz? Agora, pois, depois de descrever esse conflito, né? Entre mente, homem interior, e o corpo carnal, e o mal, e o pecado que reside em nós, depois de falar sobre esse conflito, essa guerra, em Romanos 8, 1, ele começa o capítulo 8 dizendo o seguinte: agora, pois,
já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quem peca? É você, filho de Deus? Não. É o pecado que habita em você. Agora, isso significa que você deve baixar a guarda? Claro que não. Em Romanos 6, no próprio capítulo de Romanos 8, em outros livros, Paulo vem falar sobre essa luta que nós devemos travar contra o pecado. Em Gálatas ele fala sobre isso, em Efésios ele fala sobre isso, em Colossenses ele fala sobre isso, em praticamente todas as suas epístolas ele fala sobre a necessidade de nós estarmos dia a dia vencendo essa guerra. Não é para sermos salvos, não. Já fomos. Já fomos, estamos em Cristo e não há nenhuma condenação para nós. Olha aqui, por quê? Porque segundo o homem interior, você tem prazer na lei de Deus, você agora é uma pessoa do pacto, do novo pacto, da nova aliança, você vive segundo a nova aliança, e não segundo a velha aliança que te condena e te mata, meu irmão. Essa é a diferença entre nova e velha aliança. Quem sabe no próximo vídeo a gente volta tratando de mais alguns aspectos sobre esse assunto. Que Jesus, o nosso Senhor e Salvador, te abençoe ricamente. É o que eu rogo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.